Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre mais um importante cabo submarino cortado no Mar Báltico e do porquê as autoridades locais acreditam que o culpado é, novamente, a Rússia. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Para começar, vamos falar sobre os cabos submarinos. Essas estruturas incríveis e muitas vezes ignoradas pela maioria são as veias digitais do mundo moderno. Trata-se de uma intrincada rede de cabos de fibra ótica depositados no fundo dos mares e oceanos, conectando continentes, transportando dados e alimentando a internet que usamos diariamente. Mas o que torna esses cabos assim tão importantes? Apesar da abrangência cada vez maior das comunicações via satélite, com soluções relativamente baratas e acessíveis surgindo, como é o caso da Starlink de Elon Musk, atualmente cerca de 95% de todas as comunicações globais passam pelos cabos submarinos. Isso inclui não apenas aquilo que você vê ou envia pelo WhatsApp, mas também transações financeiras bilionárias e, é claro, comunicações militares de altíssimo valor estratégico. Eles também são críticos para a infraestrutura energética, como os cabos submarinos que transferem eletricidade entre países. Porém, toda essa gigantesca dependência também cria uma grave vulnerabilidade. Como estão localizados no fundo do mar, é difícil monitorá-los e protegê-los, e por isso eles se tornam alvos fáceis para sabotagem, espionagem e acidentes causados por atividade humana ou natural. E é aqui que entra o foco da questão, porque essas infraestruturas estão se tornando o epicentro de tensões internacionais. Na geopolítica moderna, os cabos submarinos têm um papel muito mais abrangente do que apenas conectividade digital, sendo considerados alvos críticos em conflitos híbridos. Um tipo de guerra que combina ataques militares convencionais, desinformação e sabotagem de infraestruturas. Através da guerra híbrida, países podem se digladiar, atacando-se mutuamente em uma série de setores, mas evitando sempre cruzar o limiar que poderia levar a uma confrontação militar direta. Por isso, a guerra híbrida é a preferida quando uma grande potência quer atingir e afetar outra potência igualmente poderosa. E quando falamos de guerra híbrida, a Rússia é frequentemente citada como um dos principais atores globais. Desde a invasão da Ucrânia em 2022, a Rússia intensificou estratégias não convencionais para enfraquecer a Europa e os seus aliados. Mas sempre, é claro, tomando o extremo cuidado de não provocar uma resposta militar conjunta da aliança. E é aí que os cabos submarinos entram na equação. Cortar ou danificar esses cabos não é apenas uma questão de gerar caos. Trata-se de uma estratégia para criar instabilidade, interromper serviços vitais e, ao mesmo tempo, enviar uma mensagem poderosa de que a Rússia está observando e tem os meios adequados para causar grandes e graves danos nessa infraestrutura crítica. Agora, vamos entender como isso se manifesta no contexto do Mar Báltico, no norte da Europa. O Mar Báltico, nos últimos anos, tornou-se um verdadeiro campo de batalha subaquático. E não estamos falando apenas de cabos de internet, mas também de infraestrutura de energia. Em novembro de 2024, 2 cabos submarinos sofreram graves danos. Um deles sendo um cabo de telecomunicações conectando Helsinki, na Finlândia, a Rostock, na Alemanha, e outro um cabo de internet entre a Lituânia e a ilha sueca de Gotland. Ambos foram cortados quase simultaneamente, aumentando as suspeitas de ter sido um ato intencional de sabotagem. Autoridades alemãs e suecas imediatamente levantaram suspeitas de sabotagem, com o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, chamando o incidente de ato de guerra híbrida. E apesar de não ter apresentado nenhuma prova convincente, acusou a Rússia de estar por trás desse ataque.
Avançando agora para o Natal de 2024, outro evento grave aconteceu, com o cabo Estlink 2, que transfere eletricidade entre a Finlândia e a Estônia, sendo gravemente danificado. Junto com ele, de forma quase simultânea, cabos de comunicação também foram afetados, aumentando as suspeitas de ter sido um ataque planejado. As investigações apontaram para o petroleiro Eagle S, registrado nas Ilhas Cook, como o possível responsável, com a embarcação sendo apreendida por autoridades finlandesas. Segundo as investigações, esse ato de sabotagem se assemelha ao de novembro, quando um navio capitaneado por um oficial russo arrastou a sua âncora exatamente por áreas onde se sabe que passam cabos submarinos. O Eagle S é suspeito de pertencer à chamada Frota Fantasma de Vladimir Putin, composta por dezenas de petroleiros com a missão de transportar e vender petróleo russo, violando as sanções ocidentais. Esses petroleiros, habitualmente muito velhos, costumam navegar com o identificador desligado, conseguindo assim entrar em portos sancionados e transferir petróleo em alto mar, uma operação perigosa e obviamente ilegal. Graças a essa prática, Vladimir Putin consegue vender milhões de dólares em petróleo todos os dias, com isso contribuindo para financiar a sua invasão da Ucrânia. Embora ainda não haja provas concretas, o evento lançou mais uma sombra de desconfiança sobre as atividades da Rússia na região. Mas afinal, por que a Rússia teria tanto interesse em atacar cabos submarinos europeus? São três as razões principais, com a primeira sendo a desestabilização da Europa. Atacar essa infraestrutura crítica pode causar interrupções em larga escala, desde a queda de redes de comunicação até apagões elétricos. Com isso, podendo minar a confiança nas instituições e criar tensões internas, dificultando o trabalho de governança nos países europeus. Outra razão é o envio de uma mensagem. Esses ataques mostram que a Rússia tem a capacidade de agir em áreas sensíveis, criando um efeito psicológico tanto nos governos quanto na sociedade. E, finalmente, outra razão é o revide das sanções. Com o Ocidente impondo barreiras econômicas, ataques a cabos podem ser uma forma de retaliação indireta e bem menos rastreável. Dentro do contexto de guerra híbrida, esses movimentos permitem que a Rússia crie instabilidade sem um conflito militar direto, reduzindo os riscos de escalada enquanto busca alcançar os seus objetivos. Diante desses ataques, a Europa está intensificando seus esforços para proteger a sua infraestrutura submarina, com países como Alemanha, Finlândia e Suécia implementando mais monitoramento e discutindo soluções conjuntas com a OTAN. Uma coisa é certa, a proteção de cabos submarinos está se tornando uma prioridade de segurança nacional. Esses cabos são uma das infraestruturas mais importantes do mundo moderno, mas também estão entre as mais vulneráveis. Com esses eventos recentes no Mar Báltico, lembrando que a agressão russa pode se manifestar de formas sutis, mas igualmente devastadoras. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.